Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Nessa semana nós vamos falar sobre proporcionalidade, mas em umas situações especiais. Vamos falar de algumas proporções muito especiais que a gente tem na matemática. Uma delas, a que nós vamos começar hoje, é falar da proporcionalidade na circunferência, a razão que existe entre o comprimento da circunferência e seu diâmetro, ou seja, o número π. Bom, você já conhece, você já viu essa estrutura, mas agora nós vamos dar uma nova formatação a esse tipo de situação. Bom, numa circunferência, o comprimento, que seria o perímetro dessa circunferência, nós vamos chamar de C. E esse perímetro ele está totalmente atrelado ao diâmetro dessa circunferência, que nós vamos chamar de D. Qual é a relação entre eles? A relação entre eles é que tanto faz você fazer essa relação, essa razão do comprimento de uma circunferência pelo seu diâmetro numa moeda, uma pequena moeda, como você poderia fazer isso num objeto como o nosso próprio planeta Terra. A relação, a razão entre eles é a mesma, desde que esses objetos sejam circunferências perfeitas. Que razão é essa? Vamos ver. Aqui eu tenho a linha vermelha circulando a moeda, é o comprimento da circunferência. E a linha atravessando pelo seu centro é o diâmetro. C1 vamos chamar de circunferência e D1 sendo o seu diâmetro. Já no planeta Terra, seja lá qual for essa circunferência, vai existir uma circunferência C2 que corresponde ao perímetro do planeta Terra, dessa circunferência do planeta Terra. E D2 vai ser chamado aqui então o diâmetro do planeta. Bom, o que nós podemos confirmar, o que nós podemos garantir é que essa razão entre o comprimento e o diâmetro do C1 pelo D1 ou do C2 pelo D2, seja um objeto muito pequeno ou seja um objeto muito grande, o resultado sempre é este, 3,141592, que é o π, aquele que nós sempre reduzimos para 3,14. Vamos ver como é que a gente consegue aplicar essa relação, essa razão entre comprimento e diâmetro, para resolver problemas que estejam relacionados a essas duas grandezas. Vamos ver aqui dois exemplos. Bom, no primeiro exemplo, eu quero comentar com vocês sobre essa situação aqui. Olha, considere que a pista circular apresentada nessa imagem aqui tem um raio de 100 metros. Essa pista tem um raio de 100 metros. Ao completar 5 voltas nessa pista, o ciclista percorre uma distância aproximada de quantos metros? Bom, primeira coisa que eu queria que você fizesse numa questão como essa é anotar quais são os dados principais dessa questão. Um dado principal que essa questão tem é a medida do seu raio, o raio da circunferência. A outra coisa que é importante nessa questão é que o ciclista não vai dar apenas uma volta, ele vai dar 5 voltas. E agora você vai utilizar a razão que você conhece. Qual é a razão que você conhece aqui? A razão é que o comprimento dessa circunferência, mostrado aqui pela pista, dividido pelo seu diâmetro, repare que o que nós sabemos é o raio, mas a razão que nós conhecemos é pelo diâmetro. Isso vai ser sempre um valor constante que nós chamamos de π. Bom, para isso então agora nós vamos multiplicar os dois lados dessa equação por D para ficar com esse formato aqui. Em vez de usar o formato de fração, nós vamos utilizar o formato linear aqui. Então o comprimento da circunferência é igual ao diâmetro vezes π. Como o diâmetro é igual a 2 vezes o raio, eu posso trocar o meu diâmetro por 2 vezes o raio. É isso que eu fiz aqui. Reparem que o diâmetro foi substituído por 2 vezes o raio. Só que nós colocamos nessa forma, que é mais conhecida como comprimento é igual a 2πr, e é assim que a gente geralmente memoriza essa fórmula do comprimento de uma circunferência. Bom, nós conhecemos todos esses valores aqui, o 2, o π e o r. Então basta multiplicar para saber qual é o comprimento de uma volta completa nessa pista que está sendo percorrida aqui pelo ciclista. 2 vezes 3,14, vamos usar o π como 3,14, multiplicado por 100. Vamos obter aí o resultado final de 628 metros. Mas nós temos que agora multiplicar esse percurso de uma volta por 5, para que nós obtenhamos o percurso total. O percurso total vai ser calculado fazendo o comprimento de uma volta vezes o número de voltas que esse ciclista deu na pista. Fazendo essa multiplicação, 628 por 5, vamos obter aqui o resultado final de 3.140 metros, então, percorridos por esse ciclista. Aproximadamente, porque nós estamos usando o valor aproximado de 3,14 para π. Tá bom? Agora vamos ver aqui uma outra situação, onde nós já vamos conhecer o comprimento e vamos, a partir do comprimento, buscar o diâmetro. Vamos ver aqui essa segunda situação. Então, no exemplo 2, eu trouxe aqui uma situação bem curiosa. A cratera de Darvaz é uma jazida de petróleo e gás natural incandescente. Em uma recente medição, geólogos determinaram o comprimento, ou seja, a parte externa, o perímetro dessa cratera, como 251,2 metros para sua circunferência. A partir dessa medição, vamos determinar o diâmetro e o raio da cratera. Até porque, né, gente? Como é que a gente poderia calcular, medir diretamente o diâmetro dessa cratera, já que o acesso ali é extremamente complicado, extremamente difícil. Passar em volta dela é uma coisa, você consegue, mas medir
pelo diâmetro ou pelo raio ali, você não consegue. Então você vai precisar aqui de um acesso matemático e não de um acesso físico para você obter esse diâmetro aqui. Bom, então agora para a gente calcular esse diâmetro, nós vamos anotar quais informações nós temos a respeito dessa situação. A informação principal é que o comprimento da circunferência, dando a volta em torno da circunferência, é de 251,2 metros. Nós já sabemos que comprimento dividido pelo diâmetro é igual a π. Sabemos também que nós podemos anotar essa mesma expressão pela multiplicação em vez da divisão. Comprimento é igual ao diâmetro vezes π. O que nós vamos fazer agora é deixar o d, que é o diâmetro, isolado de um lado da equação. Para isso eu vou dividir o π do outro lado. Então vai ficar comprimento dividido por π igual ao diâmetro, ou seja, o diâmetro de uma circunferência é o seu comprimento dividido por π. Se o diâmetro de uma circunferência é o seu comprimento dividido por π, basta eu fazer esse cálculo, essa divisão, e eu vou obter o diâmetro dessa cratera. Fazendo essa divisão aqui, você pode conferir, você vai encontrar 80 metros para o diâmetro dessa cratera. Agora, repare que a questão pede, além do diâmetro, também o raio da cratera. Tá? Bom, qual é a relação entre diâmetro e raio? O diâmetro é o dobro do raio. Então basta eu dividir o diâmetro por 2 e achar o raio, que é de 40 metros. Bom, pessoal, então nessa semana temos mais exercícios lá no seu blog. Espero que você vá, que você visite, que você faça exercícios e que você envie as dúvidas. E também na nossa aula online você pode perguntar e tirar suas dúvidas de tudo aquilo que foi proposto para você fazer de exercício durante essa semana. Espero que vocês fiquem bem. Tchau para vocês!